tema dessa palavra é para quem iremos. Na verdade, essa palavra, essa frase, ela foi dita por Pedro em resposta ao Senhor Jesus. Lá em João capítulo 6, no versículo 68, que diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, é bem importante entender o contexto aonde essa palavra, essa frase foi liberada pelo discípulo Pedro. É importante entender que nesse momento Jesus estava passando por um abandono dos discípulos. Sabe, o Senhor Jesus aqui já tinha multiplicado os pães. O Senhor Jesus aqui já tinha andado por sobre o mar. O Senhor Jesus aqui já tinha curado muitas pessoas. E os discípulos estavam vendo tudo isso. Muitos milagres, muitas coisas acontecendo. Mas chega um momento onde Jesus diz, agora eu vou subir a régua. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. E aí ele começa com um discurso que na verdade os discípulos, e preste atenção, não foram os fariseus. Não foram os não crentes. Os discípulos ouvem aquele discurso e dizem, o discurso é duro, o discurso é difícil de praticar. O Senhor Jesus estava tão bom quando o Senhor só estava multiplicando pão. O Senhor Jesus estava tão bom quando o Senhor só estava fazendo milagres. O Senhor Jesus estava tão bom quando a gente só estava recebendo. Mas agora o Senhor está nos pedindo algo. E é interessante que esse discurso começa, esse ensinamento do Senhor Jesus começa a partir do momento que as próprias pessoas que estavam ali com ele, e você pode deixar a sua Bíblia aí aberta em João capítulo 6, porque nós vamos falar sobre vários versículos, elas fazem uma pergunta para Jesus. Versículo 26, o Senhor Jesus faz uma afirmação fortíssima, e ele diz assim, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, o que nós faremos para realizar as obras de Deus? O Senhor Jesus, ele está ensinando ali todo aquele povo, e no meio daquele povo estavam os seus discípulos. E nesse momento o Senhor Jesus começa a falar sobre algo. Vocês estão atrás de mim, vocês viram os sinais, mas não é somente porque viram os sinais, vocês estão atrás de mim porque estão comendo pão. E o pão está enchendo a barriga de vocês. Na versão da linguagem de hoje foi isso que Jesus disse. Né? E a gente percebe bem a diferença. Quantas pessoas tinha domingo passado lá? Quantas pessoas tem aqui hoje? A verdade é que tem um monte de gente que só até hoje está atrás da costela. Tinha mais gente lá domingo passado, não tinha? Mas hoje não tem costela servida. Mas hoje tem a palavra. E nós precisamos, diz a Bíblia, correr atrás, não dessa comida que ela perece. Nós não podemos decidir viver a nossa vida todos os dias, somente correndo atrás do pão que vai perecer. A verdade é que a gente ganha pão num dia, e no outro dia já é pão amanhecido. No terceiro dia, para a gente salvar, a gente faz uma torradinha, passa uma margarina. Mas a verdade é que essa comida que a gente corre atrás todos os dias, a Bíblia diz que ela logo perece. E o Senhor Jesus, ele começa a trazer um ensinamento, dizendo, pessoal, não fiquem vivendo somente atrás da comida que vai perecer. Não vivam somente todos os dias da sua vida gastando tempo com aquilo que não vai fazer diferença na vida de vocês. E eles estão começando a captar o ensinamento do Senhor Jesus, e daí eles fazem uma pergunta.
se não é para a gente viver somente atrás da comida que perece, o que nós precisamos fazer para cumprirmos, para fazermos a obra de Deus? E veja só que interessante que o versículo 29, o Senhor Jesus diz assim: a obra de Deus é essa: creiam naquele que foi enviado. Quando eles perguntam: Senhor Jesus, se o Senhor está nos ensinando a viver por uma comida que não é uma comida que perece, nós queremos fazer a obra, mas o que nós precisamos para fazer as obras de Deus? A resposta do Senhor Jesus é bem clara. O Senhor Jesus diz assim: creiam. Creiam. Agora ele estava falando isso com quem? Com seus discípulos, com pessoas que estavam ali caminhando com ele. E pode eu ser discípulo do Senhor Jesus, estar caminhando com ele, e mesmo assim estar sofrendo com a incredulidade? Sim, pode. E nós precisamos ter esse cuidado. O Senhor Jesus, ele está dizendo: meus queridos, vamos viver para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é: creiam que o Filho foi enviado. Creiam em Jesus Cristo. E o que isso muda na nossa vida? É entender que teve um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e a partir do momento que ele deu o seu Filho morreu numa cruz, enviou o seu Filho para morrer em uma cruz. Agora nós podemos ser participantes de uma nova natureza. E nós precisamos crer no Filho de Deus que foi enviado. E a partir desse momento, então, o Senhor Jesus começa o discurso que depois os discípulos vão falar: o discurso é duro demais. Mas como que começa o ensinamento do Senhor Jesus? Creiam em mim. E deixa eu te dizer, crer no Senhor Jesus não é duro, não é difícil. Mas eu preciso te dizer algo: crer em Jesus faz com que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas da nossa vida. Crer no Senhor Jesus não é difícil, mas abrir mão de algumas coisas para caminharmos com Ele, isso sim é difícil. E aí o Senhor Jesus, ele começa o ensinamento que eles não estão entendendo. O Senhor Jesus diz assim, que nós precisávamos então, ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu fui enviado. E aí o Senhor Jesus diz: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. E quando o Senhor Jesus, então, ele faz essa afirmação, no versículo 54, diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no terceiro dia. O Senhor Jesus diz isso a partir do momento que ele estava se revelando como o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu vou saciá-los. E quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, eu não posso ressuscitar no terceiro dia. No último dia, desculpe. No último dia. Eu não posso ressuscitar. Veja só que interessante. Quem não comer da minha carne. É interessante que eles acham o discurso muito pesado, sabe por quê? Porque eles começaram a pensar: será que o Senhor Jesus está querendo que a gente vá lá e... será que o Senhor Jesus tem alguma coisa de canibalismo? Será que a gente realmente tem que comer da carne dele e beber do sangue? Gente, não dá para entender. Você já caminhou com pessoas que se faz de desentendido quando o negócio pega para o lado dele? Já caminhou com pessoas assim? O cara é um avião, entende tudo, mas naquilo que pega ele se faz de desentendido. Ai, será? Comer da carne? Beber do sangue? Ah, isso é coisa de canibal. Engraçado, quando o Senhor Jesus disse: eu sou a porta, ninguém pensou que tinha que ser a dobradiça. Entendia que quando o Senhor Jesus falou: eu sou a porta, era de uma maneira simbólica. Ninguém precisa ser maçaneta, nem chave, nem nada disso, nem madeira. Mas é interessante que Jesus está indo para um discurso dizendo assim: ó, vocês vão precisar comer da minha carne. Vocês vão precisar beber do meu sangue. Tem gente que começou a pensar assim: canibal. O que está acontecendo? O Senhor Jesus tinha algo muito específico para ser ensinado aqui. Sabe, quando a Bíblia fala sobre carne, a Bíblia está falando da natureza humana. Essa natureza que foi contaminada pelo pecado. Essa natureza que foi dominada pelo pecado.
Aí o Senhor Jesus, Ele vem para nos resgatar, Ele vem para nos redimir, Ele vem para nos regenerar, Ele vem para trazer uma nova natureza. O Senhor Jesus estava dizendo: sejam participantes da minha natureza e não mais da natureza pecaminosa. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo. E vocês precisam crer em mim para serem livres da natureza do pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Sabe, meus irmãos, nós precisamos caminhar com Cristo como discípulos, e o que precisa governar sobre nós é a natureza divina, e não a natureza mundana, e não a natureza carnal. E sabe, nós estamos vivendo dias perigosos, onde tem pessoas que elas frequentam vários ambientes. Elas frequentam a igreja, elas frequentam fora da igreja, e isso é muito natural, nós vivemos nesse mundo. Mas sabe o que hoje me preocupa? Quando estávamos na igreja alguns anos atrás, todos percebiam a diferença do povo de Deus, dos que estavam fora. E se a gente não cuidar, o mundo ele vai entrando dentro da igreja, e o que o diabo quer é que não tenha essa diferença, para que a natureza do mundo, ela governe sobre a igreja. Para que, antes, se você falava, eu fiz algo com um crente, tinha por trás de tudo isso um respeito. Eu fiz um negócio com um crente, tinha uma natureza, concordam? O casamento de um crente tinha uma natureza, concordam? O falar de um crente tinha uma natureza, concordam? Por quê? Porque é a natureza de Cristo. E hoje o que me preocupa é que está ficando perto demais os crentes das coisas do mundo. E nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. O mundo não pode entrar dentro da igreja, porque o que governa aqui é Jesus Cristo. E nós precisamos ter a natureza de Cristo. Então a cada dia mais nós precisamos ser mais parecidos com Ele. E quanto mais parecidos com Ele nós estivermos, mais distante nós estaremos do mundo. Quanto mais um jovem aqui é parecido com Cristo, mais ele está distante do mundo. Quanto mais um jovem aqui busca a Deus, mais ele se afasta das coisas do mundo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Não tem como a gente se achegar a Deus trazendo o mundo junto com a gente. O discurso é pesado porque Jesus estava dizendo: vocês querem caminhar comigo, vocês precisam crer que eu fui enviado. Vocês precisam crer que eu tenho as palavras de vida eterna. E vocês precisam largar da velha natureza. Vocês precisam comer da minha carne. Vocês precisam ser participantes da minha natureza. E ele diz: não somente comer da minha carne, mas vocês precisam beber do meu sangue. Queridos, a Bíblia diz que a vida está no sangue. Teve um sangue que foi derramado para nos dar uma nova vida. Quando Jesus está falando, vocês precisam ser participantes da minha natureza. E vocês precisam ser participantes do meu sangue. Sabe, a verdade é que nós fomos redimidos. Nós tínhamos uma dívida que nós não podíamos pagar. E a dívida não era para o diabo, a gente não devia para o diabo. O diabo era amigão nosso. A gente devia para Deus, a gente estava separado de Deus. E aí foi o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida que havia contra nós, Ele cravou naquela cruz. E Ele diz: agora vocês terão uma nova natureza. E vocês podem viver uma vida por causa do meu sangue, livre do pecado. Sabe, é interessante que muitos acharam esse discurso pesado demais. Mas Pedro, ele olha para isso e diz assim: para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E é interessante que foi o próprio Pedro que entendeu bem o que era ser participante da carne e do sangue. Abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. O mesmo Pedro que disse para quem iremos, ele diz isso também: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e para a sua virtude.
pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. É interessante que o discípulo Pedro, ele diz assim: nós fomos chamados por Deus para sermos participantes da sua glória. Nós estávamos destituídos da glória. Nós estávamos separados da glória. Mas Jesus veio. E agora nós podemos ser participantes da glória. Mas o texto diz que nós não somos somente participantes da glória. O texto diz que nós somos participantes das virtudes. E sabe o que são as virtudes, meus irmãos? São valores intrínsecos. E a verdade é que são valores que Deus tem esses valores. E a Bíblia diz então que nós podemos nos tornarmos participantes da natureza divina, coparticipantes da sua natureza, ou seja, eu e você, nós podemos carregar dentro de nós valores que Deus tem. Nós podemos amar, nós temos frutos do Espírito, nós temos alegria, nós temos paz, e tudo isso vem da onde? Vem de Deus. A Bíblia diz que eu não recebo nada de bom se do céu não é dado. Nós temos virtudes, que a palavra de Deus diz que nós podemos então ser coparticipantes dessa natureza. E isso é maravilhoso. E a partir desse momento que eu entendo isso, meus irmãos, isso muda a minha vida, isso muda a minha casa, porque o que flui a partir de mim, dentro do meu lar, dentro do meu casamento, dentro da minha casa? Virtudes do próprio Deus. Sabe, não é difícil a gente crer em Jesus. Todos que estão aqui creem. Sabe quando o discurso fica duro, fica pesado? Quando ele manda a gente fazer aquilo que a gente não quer. Não é assim? Você está com uma raiva de uma pessoa que te machucou há 55 anos atrás. E aí você vem adorar, e aí Jesus fala assim: perdoa. Gente, crer em Jesus não é fácil, mas perdoar o sem vergonha que me machucou dá uma raiva. Mas a gente tem essa virtude dentro de nós. A gente pode perdoar. E sabe por que a gente pode perdoar? Porque nós fomos perdoados. E perdão, ele é um negócio muito interessante. A Bíblia diz que nós somos perdoados à medida que nós perdoamos. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se você é uma pessoa que retém o perdão para o outro, como que você chega a pedir perdão para Deus? Mas vamos ser bem sinceros, alguém levanta pela manhã com um desejo inesgotável de perdoar? Se assim, hoje levantei bem, está perdoado, sem vergonha. Alguém levanta assim? Não. Por que a gente toma essas decisões? Porque a natureza de Cristo precisa governar. É a natureza de Cristo que precisa governar. Sabe, você decide ser fiel à tua esposa porque é a natureza de Cristo que governa sobre você. É no mundo que os homens ficam traindo, na igreja não pode. E se você está tendo essa prática estando na igreja, me perdoe, você ainda não participou da carne e do sangue de Cristo. E duro é, irmãos que estão, discípulos que estão, todos os dias ouvindo sobre Jesus. Mas na hora que o discurso ficar um pouquinho pesado, sabe o que eles vão fazer? Dar no pé. Abandonar. E sabe por que abandona? Porque mexeu na área de desejo que a pessoa não queria largar. Meus irmãos, nós não podemos dizer que caminhamos com Cristo e ainda ter violência dentro da nossa casa. Isso é a natureza de Cristo? Não. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O discurso é pesado, sabe por quê? Porque mexe com aquilo que a nossa carne quer. A carne continua lutando contra o Espírito e a carne está a favor do pecado. Mas o Senhor Jesus diz assim: as minhas palavras são Espírito e vida.
É a minha palavra que vivifica. O pecado vai continuar destruindo famílias. Sabe, eu tenho 25 anos de ministério já. Agora, janeiro do ano que vem, já faço 26 anos de ministério. Já ouvi muita coisa nesses 25 anos. E sabe o que me dói? É que eu também já vi muitos discípulos passarem por aqui. E não estão mais aqui nesses 25 anos. Sabe por quê? Porque serviram a Deus até o momento do pão multiplicado. Serviram a Deus até o momento onde os milagres estavam acontecendo. Mas quando Deus começou a entrar, e deixa eu te dizer, Ele vai entrar. Quando Deus começou a entrar e falar, o casamento está errado, precisa consertar. Para de ser um grosso dentro de casa, precisa ser mais manso. Para de ser um passivo, deixa de ser banana. Sabe, quando Deus vai entrando, meu irmão, tem coisa que a gente precisa largar. E sabe por que precisa largar? Porque tem uma natureza divina em nós. E eu vi nesses 25 anos pessoas que passaram por aqui, que receberam o mesmo ensinamento. Mas que quando chegou na hora de mexer, do mesmo jeito que abandonaram Jesus, que discípulos abandonaram Jesus, teve pessoas que também abandonaram nessa caminhada. E é interessante que depois que abandonaram, vamos ler ali João capítulo 6, versículo 60, diz assim: muitos dos seus discípulos ouvindo tais palavras disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os dizendo, isso vos escandaliza? Meu irmão, tem como a gente caminhando com Jesus, já tendo Jesus no coração, já sendo discípulo de Jesus, ainda se escandalizar com as palavras dele? Deixa eu dizer, tem. Porque aconteceu aqui. Ele estava falando com quem? Com os de fora? Não. Ele estava falando com quem caminhava com ele. Sabe, a Bíblia diz que depois disso ele envia 70. Talvez podia ter sido enviado 300. Não sei. Mas teve alguns que foi depois desse discurso que deram no pé. E deram no pé por quê? Porque ficaram escandalizados. Deixa eu te perguntar, quais são as palavras do Senhor Jesus que ainda te escandaliza? Mesmo você sendo discípulo. É quando Ele te manda perdoar? Você está escandalizado por isso? Porque a tua raiva está te dominando, a tua ferida está te dominando de tal ponto que você está dizendo, eu vou levar para o túmulo essa mágoa? Cuidado! No céu não entra mágoa. E se você quiser ir para o céu, precisa resolver isso aqui antes. Sabe, a gente precisa entender que quando mexe com a minha natureza carnal, isso vai me escandalizar. Meus irmãos, tem pessoas que caminham com Cristo, que oram para Jesus abençoar as finanças dela, mas ainda estão escandalizados dizendo, eu não dou dízimo. Sabe por quê? Porque assim, Deus me dá o pão, abençoa a minha empresa, faz eu prosperar, mas é infiel até hoje. Sabe por quê? Porque quando Jesus manda dar, escandaliza ele. Sabe, as palavras do Senhor sempre vão ser escândalo para o mundo. Porque confrontam o mundo, mas eu preciso te dizer, meu irmão, na igreja as palavras do nosso Deus não pode ser escândalo para nós. Não pode ter no nosso meio pessoas que pensam que tem que sair do casamento porque precisam ser felizes. Se você decidiu casar, decidiu ter uma vida a dois, não é a história do mundo que diz assim, larga, separa, vai ser feliz. Feliz, meu irmão, é permanecer numa família. Feliz, e às vezes tem pessoas que têm que lutar pelo seu casamento, sim, mas tem um Deus que pode operar milagres. Mas hoje tem coisa que vai entrando na igreja e nós não podemos aceitar isso. Não podemos, e se isso te escandaliza, eu preciso te dizer, gostando ou não, Deus abomina o quê?
Isso é palavra minha? Pastor, tem alguns casos? Tem. O que a Bíblia te permite, amém. Agora, a Bíblia em nenhum momento, não tem nenhum versículo que diz assim, você está triste, não está se sentindo feliz, você para. Se você achar isso, tudo bem. Se você não achar, me perdoe, tem que permanecer. Está infeliz? Trabalha para melhorar esse casamento. Vocês estão entendendo, queridos? Tem palavras que o Senhor fala. Elas são dolorosas, mas isso é comer da carne e beber do sangue. Jesus, ele diz, para orar pelos inimigos. Gente, tem gente que não ora nem pelos que ama. Vamos ser bem sinceros. Agora imagina só, Deus pedir para orar pelo inimigo. Escandaliza ou não escandaliza? Mas nós temos uma nova natureza. Deixa eu te dizer, meu irmão, não viva pela sua cabeça, viva pela palavra. Porque do mesmo jeito que eu me entristeço, porque eu sei que tem pessoas que passaram por aqui e veja só, estiveram tão perto da verdade. Mas chegou um momento que em vez de tratarem o seu próprio coração, se escandalizaram com a verdade e esfriaram na fé. Mas o que eu fico feliz é que também nesses 25 anos, tem pessoas que estão aqui desde o início. E tem pessoas que não estão se escandalizando da palavra do Senhor. Tem pessoas que estão dizendo, Deus, eu preciso melhorar. Tem pessoa que diz todo dia, tem espaço para melhorar. Não tem? Sabe por quê? Nós não somos perfeitos. Mas nós estamos buscando a estatura do varão perfeito. E para isso nós precisamos viver por algo maior. Viver por uma pessoa, não é um lugar. Dentro desse entendimento, veja só, o Senhor Jesus, ele diz, versículo 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Agora preste atenção no versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós. Jesus estava falando com quem? Mais uma vez eu pergunto. Com seus discípulos. Tem como ser um discípulo e ainda ter descrença? Pior coisa, são crentes sofrendo com a incredulidade. Não combina. O Senhor Jesus está falando do problema, a minha palavra, ela vai trazer vida. Se você acha o discurso pesado demais, eu preciso te dizer, é essa palavra que vai trazer vida. Quando o Senhor Jesus diz, permaneça no teu casamento, é porque é essa palavra que vai trazer vida. Quando Ele diz, ame o teu filho, é porque é essa palavra que vai trazer vida. Quando Ele diz, perdoe uma pessoa, é porque é essa palavra que vai trazer vida. As palavras dele são espírito e são vida, elas vivificam. Ele tem as palavras de vida eterna. E para quem nós iremos? Sabe, não é um lugar, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E só Ele tem as palavras que trazem vida. O mundo, meu irmão, se nós seguirmos o conselho do mundo, as palavras do mundo continuarão trazendo morte, destruição, pessoas dominadas pelo vício, pessoas dominadas pela imoralidade, pelo pecado, destruição de famílias, mas as palavras de Jesus, elas são espírito e vida. E quando você entende isso, você entende o que o Senhor Jesus estava falando no começo, dizendo assim, não vivam por uma comida que perece. Tem discípulos que estão todos os dias somente vivendo por uma comida que perece. Sabe, quando você trabalha no almoço para comer na janta? Sabe quando você vai vivendo e você entra nesse ciclo de perder uma semana inteira somente com coisa natural? Aí, sabe, a gente se estressa com tanta coisa. Eu nunca vi nenhum crente estressado porque não ganhou uma alma para Jesus na semana.
Você já viu um crente estressado? Ele fala assim, pastor, estou estressado. Estressado por quê? Porque eu não ganhei ninguém para Jesus. Porque a gente não se preocupa com essas coisas. Mas a gente se preocupa se a gente não conquistou. A gente se preocupa se minha empresa não deu certo. E a maioria dos discípulos estão estressados, mas não por coisas espirituais. Estão estressados por coisas naturais. E isso mostra o quê? Que a gente vive muito mais pelo natural do que pelo espiritual. Mas como que isso muda na minha vida, pastor? Você pode fazer o teu dia a dia virar eterno. Pastor, eu sou um professor. E sabe, nunca os professores estiveram tão estressados. É atestado atrás de atestado, é ou não é? Porque ninguém aguenta mais a sala de aula. Será que você pode ser um cristão que vai entrar lá naquela sala de aula e aquela sala de aula vai se transformar no céu? Porque você vai entrar com a paz de Cristo ali. E a paz de Cristo vai começar a atingir os seus alunos. E você vai atender os seus alunos se for preciso. Sabe, a gente respeita umas coisas de fora e não respeita a palavra. A Bíblia diz que eu tenho que ir para todo lugar e levar o evangelho. Aí quando chega dentro da sala de aula, o diabo leva tudo lá dentro. Mas o crente diz assim, não posso, o Estado é laico. Você pode, sendo um professor, decidir dar fruto lá. Porque o que vale depois de tudo isso é a eternidade, meu irmão. Você tem noção que você vai passar um ano inteiro com aquele aluno. Tinha a oportunidade de mudar a vida dele. Com um amor, com um abraço, com uma palavra de incentivo. Talvez nunca mais ele te veja. Mas você podia fazer o teu trabalho ser eterno. Eu sempre falo dos dentistas, porque para mim o dentista é o melhor. Sabe por quê? Porque o cara fica 3 horas com a boca aberta. Ele não pode falar nada, não pode retrucar nada. E fica com o ouvido liberado. Um dentista, meu irmão, ele fala o que quiser. Não é assim? Por que você não faz o teu consultório ficar eterno? Um advogado tem um poder de fazer um escritório virar eterno. Porque as pessoas chegam com as suas demandas. E muito mais do que se preocupar com uma causa, ele pode trazer um bom conselho, uma boa palavra. Porque geralmente os clientes vão para escutar o que um advogado tem para dizer. Mas se eu trabalho só pelo processo, para eu ganhar os 30%, 20%, sei lá quanto que é. Se eu trabalho e olho para aquela pessoa só como o que vai trazer recursos para mim, automaticamente o meu emprego não é eterno. É uma profissão que eu tenho. Mas o Senhor Jesus diz, façam a vontade do Pai. Comam da minha carne. Bebam do meu sangue. E a verdade é que os discípulos acharam isso difícil demais. É bom demais quando a gente está no momento do milagre. Mas caminhar com Cristo tem que deixar algumas coisas. O maior milagre é nós sermos transformados e nos tornarmos mais parecidos com Ele. O Senhor Jesus, no versículo 66, o texto diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, termina essa mensagem dizendo, nós precisamos aprender a viver por aquilo que é eterno. Eu não li o texto, pela manhã eu li. Mas a Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, que logo se dissipa. E a vida aqui nessa terra, eu preciso dizer para os irmãos, ela é muito passageira. Sabe, domingo passado, nós estávamos numa grande festa como igreja.
comemorando a nova vida de alguns irmãos, o batismo. E ficamos maravilhosos. Quem estava na festa? Quem estava? Você que não estava, não foi por quê? Foi boa demais. Foram, mas não ergueram a mão, né? Até para erguer a mão está com a preguicinha. Aleluia. Sabe, meus irmãos, mas ontem, algo muito forte aconteceu comigo. 4 horas da tarde me chamaram. Ali 4, 5 horas, não lembro. 4 horas. E eu tive que ir até a casa de uma família. Semana passada nós estávamos em festa. Mas hoje pela manhã, nós tivemos que enterrar a Carol. 33 anos, queridos. Deixou 2 filhos, um de 6, um de 4. E ontem me chamaram na casa dela, 4 horas da tarde. E como pastor a gente vê isso. Muitos não veem isso, mas a gente vê. E quando a gente se depara com uma situação como essa, grita dentro de nós, eu preciso viver pela eternidade, não por aquilo que é passageiro. Ontem eu estive no último suspiro dela. Quando eu cheguei, ela ainda estava suspirando. Oramos como igreja, pedimos o milagre. E hoje pela manhã, o culto aqui teve um testemunho de milagre. Sabemos que Deus faz. Mas ontem Deus recolheu a Carol. E quando eu estava ali naquele momento, gente, muito difícil, vendo os últimos suspiros dela. E orando, eu digo, no meu coração eu disse, Deus, o que adianta a gente viver por uma comida que perece? Sabe por quê, meu irmão? Porque tudo isso vai passar. E a verdade é que a gente não percebe, mas passa rápido demais. Para Carol foram só 33 anos. Agora, sabe o que mexe comigo? A Carol foi uma discípula que não se escandalizou. Lutou 5 anos contra um câncer. Não murmurou. Foi fiel a Deus. Pelo câncer que ela já tinha que ter morrido há muito tempo, já tinha se espalhado há muito tempo. Mas ela conseguiu forças para ficar mais 5 anos, para tentar imprimir Jesus no coração dos filhos dela, que só tinha 6 e 4 anos. O tempo dela que foi curto, e hoje nós temos irmãos da nossa igreja que estão sofrendo, enlutados. E nós precisamos ter um evangelho maduro, porque se a gente viver o nosso dia a dia só por aquilo que perece, eu preciso dizer, vai chegar a hora de cada um aqui. Ontem, eu tive no último momento da Carol. E eu saí de lá chorando bastante. E preciso assumir aqui diante dos irmãos, eu estou mal até hoje. Estou sofrendo com a situação. Mas quando eu me deparo com isso, eu tomo somente uma decisão. Eu preciso viver por aquilo que é eterno. Sabe por que hoje a gente está vivendo demais atrás dos nossos direitos? E o Evangelho nunca foi os nossos direitos. O Evangelho sempre foi a nossa renúncia. Sentimos como igreja o que a família da Carol está passando hoje. Ainda queremos ver esses 2 filhos crescendo no nosso meio, conhecendo Jesus. Mas ontem confesso que foi muito difícil saber que estava a mãe morrendo lá dentro, eles estavam brincando fora da casa, sem saber o que estava acontecendo. E aí quando nós vemos essa tribulação, só tem uma coisa que fica. Eu quero viver por aquilo que é eterno. Porque essa vida aqui, meus irmãos, vai passar.
Então vamos viver por uma pessoa. Vamos viver somente pelo único que tem as palavras de vida eterna. Porque a única coisa que me consola é saber que o Senhor Jesus, em João capítulo 11, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós temos uma palavra de esperança. Agora, dura coisa é discípulos que abandonam essa palavra, porque mexeu no seu desejo. Precisamos, meus irmãos, nos entregarmos mais para Jesus. No culto fúnebre ontem, com isso eu termino, quero já chamar os músicos. Só vinha uma palavra ao meu coração. João capítulo 14, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e creio em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Então minha pergunta: para onde o Senhor vai? Tem como o Senhor nos mostrar o caminho? Jesus responde: palavras de vida eterna. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisamos, queridos, ser participantes da carne e do sangue de Jesus, do pão da vida. Porque eu preciso te dizer, só Ele tem as palavras de vida eterna. O mundo não tem essa esperança, mas nós temos. E o que fica? Avalie a sua vida e viva de acordo com as palavras dele. Porque se nós caminharmos de acordo com as palavras dele, teremos a vida. Porque as palavras dele são espírito e vida. Quero que nessa hora você se coloque em pé. João 6,47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós vamos orar juntos nesse momento. E eu preciso te perguntar, como teu pastor, você tem se escandalizado de algo? Tem algum momento que você está dizendo: esse discurso é pesado demais, e você está tentado a abandonar os caminhos do Senhor? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Talvez o Senhor está te chamando e dizendo: não se escandalize de mim. Abra mão dos seus desejos. Abra mão das suas concupiscências. Seja participante da minha natureza. Seja participante do meu sangue. Tenha comunhão comigo. E viva por uma comida que não perece.
viva por algo eterno. Com os teus olhos fechados, eu quero que você comece a falar com Deus. Não vou fazer apelo, mas se você tem se escandalizado dele, talvez esse é o momento que você precisa dizer: Deus, eu aceito esse discurso. O que é maravilhoso de Pedro é que enquanto outros abandonaram, ele disse: eu não tenho para onde correr. É esse entendimento que o melhor lugar para estar é debaixo das palavras dele. É isso que nós precisamos ter, meus irmãos. Mesmo que esses dias nesse mundo tragam dores, mesmo que esses dias nesse mundo tragam aflições, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras de vida que vêm sobre nós. Quero te dar um tempo para você falar com Deus. E talvez alguns discípulos aqui precisam dizer: eu quero ir mais fundo. Eu não tenho para onde correr. Para onde e para quem eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós precisamos ter o foco na eternidade, meus irmãos. Na eternidade. Fixando os vossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Enquanto cantamos, fale com Deus nessa hora. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Senhor, como teus discípulos, nós não queremos nos escandalizarmos das tuas palavras. Pai, nós não queremos estar entre aqueles que dizem: duro é esse discurso. Nós não queremos, Pai, ser como aqueles que têm uma dura cerviz e não conseguem se curvar diante das tuas palavras. Muito pelo contrário, Pai, nós queremos viver por aquilo que é eterno. Nós sabemos, Pai, que essa vida é tão passageira, mas que tem uma vida eterna. Tem aqueles que não provarão da segunda morte. Tem aqueles que, porque viveram por algo eterno, entrarão e viverão por toda a eternidade contigo.
Pai, naquelas áreas que nós estamos com dificuldade, nós te pedimos ajuda no Senhor. Gera em nós fé. Nós não queremos ser teus discípulos e sofrermos com a incredulidade. Nós tomamos a decisão que queremos viver para ti. Queremos, Pai, ser participantes da tua natureza, comer da tua carne, beber do teu sangue, termos comunhão contigo. Pai, faz de nós uma igreja madura no que diz respeito à tua palavra. Pai, nós não vivemos por causa dos acontecimentos aqui nessa terra, não. Nossa alegria não está nisso. A nossa alegria está porque sabemos que podemos levantar os nossos olhos e a nossa redenção está próxima. O Senhor Jesus virá nos buscar e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Fixamos os nossos olhos nesta noite naquilo que é eterno, e que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os dons e a doce comunhão do seu Espírito estejam sobre você, sobre toda a sua família, desde agora e para todos sempre. E todos os que creem dizem amém. Que Deus abençoe a todos.